Vamos orar pelo Tiago, que vai trazer a palavra hoje. Amém. Jesus, obrigado pela vida do seu filho. Obrigado pelo que o Senhor já colocou no coração dele. Pai, em nome de Jesus, usa ele nessa noite, Pai. Usa a boca dele para ser sua voz aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, leva os nossos pensamentos cativos ao seu trono. Nós queremos ouvir do Senhor. Estamos ansiosos para ouvir do Senhor nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Confesso a vocês que eu prefiro estar sentado ali, porque a galera aqui é boa, né, cara? Vem o Mateus pregando, vem o Estevão pregando, Sergião, Renato. Eu confesso que prefiro estar aí. Mas amém. Cara, e louvo a Deus, assim, pela vida do Estevão. Mas, assim, meu coração está muito grato pela boa notícia que a Silvia está bem, cara. Estevão, hoje de manhã, partilhou isso com a gente. Que ela não estava muito legal, e assim, duro quando a gente ouve umas notícias dessa, né? E Sergião é muito intenso, eu imagino como é que ele devia estar. E assim, que boa notícia, cara, que deu tudo certo. Deve estar vendo, né? Cara, um abração aí pro Sergião, pra Silvia, glorificamos a Deus pela vida de vocês, oramos ali, e assim, quero agradecer a Deus. Espírito Santo, obrigado por esse momento, obrigado porque podemos aqui dar boas notícias, Pai. Quando notícias complicadas vêm até nós e nós colocamos essas notícias diante de Ti, como é bom ver milagres, como é bom ver o Teu cuidado, especificamente sobre a vida da Silvia, Pai. Nós agradecemos pela saúde dela, Pai. Nós aliamos a saúde dela, essa recuperação incrível que o Senhor já separou para ela. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Deus é bom. E aí, mano, não sei o que deu no Estevão. Estevão falou, Tiagão, e aí? Eu falei, caramba, cara, muito doido mesmo, né? Hoje cedo, ele falou, meu irmão, vambora. E eu falei, cara, não tem nada preparado não, mas vambora. E assim, costumeiramente a gente vem e... Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? E às vezes a gente pensa que momentos, e a gente fica muito comum, né? Domingo. A gente, às vezes, padroniza muito e fala, mais um domingo. Mas não, cara. Deus é um Deus que fala nas entrelinhas, na mensagem, do louvor, seja onde for, Deus fala. Deus fala até através de mim, mano. Então, assim, amém? Amém. Queria convidar vocês a abrir a palavra em Gênesis 2:7. Ontem estava com o Mateus e isso não saiu no meu coração. Eu perguntei ao Espírito Santo, o que você quer falar? E veio muito papo que eu estava tendo com o Mateus, cara. Antes dele pegar uma calça emprestada com o Melissa. Aí a gente... Bom que ela é estilosa, né, cara? Você ficou bem, cara. Você ficou bem. Me perdoa também por cada voz. Assim, Deus deu o dom a Jaqueline, minha esposa, entendeu? E a mim eu tento cantar, fico sem voz, irmão. Eu já sou rouco normal, eu canto, fico mais rouco ainda. Mas é bom. Tá rolando, né? Tá rolando. Vamos lá. E num papo que eu tava tendo com ele ontem, e a gente falando sobre o Evangelho, sobre Jesus, uma das coisas que numa frase que não saiu da minha cabeça é, cara, nós não somos comuns. A real é que nós não somos comuns. E às vezes a gente toma a nossa vida, o dia a dia, de uma forma muito natural. A real é essa. Às vezes a gente esquece, assim, na boa, da onde nós fomos originados, sabe? Por isso eu queria ler com vocês ali. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Amém? Amém. Parece um texto que vocês já ouviram 200 vezes, mas é algo que mexe muito comigo. Sabe por quê? Nessa palavra eu identifico que nós saímos de dentro de Deus. Quando esse lance de não ser comum, é porque a gente entende de onde a gente veio, de quem nos criou.
só foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Ele me fez e Ele te fez. E às vezes a gente caminha como se fosse um dia normal, uma vida normal. A gente caminha como se fosse assim, mais um dia, mais um domingo, mais um culto. E a realidade é que, cara, você não é comum. Você saiu de dentro dele. Quando fala assim que ele soprou vida, você veio de dentro de Deus. Você foi formado de dentro de Deus. E isso é incrível. Porque assim, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada por fazer. Em tudo que Deus faz, a propósito, em tudo que Deus faz, Ele tem a intenção de fazer. Não foi por acaso. Amém? Você entende isso na realidade? Entende que você não é uma pessoa comum. Você veio dele, do próprio Deus. Amém? Eu tento anotar algumas coisas aqui, mas eu sou muito ruim nessa anotação. Então eu acabo falando, amém? E o real é o seguinte, temos alguns artistas aqui, inclusive a Jo é uma artista. E uma coisa, decorando casa, vendo sobre arte, que eu entendi foi o seguinte: todo autor, ele tem uma assinatura. Quando você vê um quadro de uma pessoa, de um artista, quando você vê um criador, um artista, quando ele tem um estilo, ele faz ali, ele tem sua assinatura, tem seu perfil, tem seus detalhes. E é incrível que uma amiga minha, por exemplo, a mãe da amiga minha, ela é uma artista, tem assim vários quadros lindos em casas lindas de alto padrão. E esses dias eu fui numa casa dela, e ela já tinha me dado um folderzinho uma vez, mas há muito tempo atrás. E quando eu cheguei na casa, eu identifiquei a arte. Eu falei, opa, é dela. Por quê? Porque você vê, por exemplo, a Jo fez uma arte linda lá no Village, para as crianças, a igreja era lá, e ela fez, você identifica a Jo. Jo pode fazer a mesma arte em Paris, irmão. Se você chegar lá, você vai falar, é a Jo que fez, entendeu? Aqui temos artistas aqui, que fazem músicas, tatuadores, que você olha e fala, foi ele que fez. Porque você entende que ele tem a assinatura do Criador, amém? Só que, queridos, eu e você temos a assinatura de Deus. E sabe qual é a assinatura de Deus? Perfeição. A assinatura de Deus é a perfeição. Eu fico louco com isso. Porque eu sou daquele tipo que quando eu vou em um lugar, esses dias, há um tempo atrás, fui no Arpoador, e eu vi a galera batendo palma pro pôr do sol. Eu falei, uau! A galera assim, a glória de Deus sendo expressa ali, a galera batendo palma, uau! O que aquele pôr do sol tem? A assinatura dele. Fui agora no Ceará, lugares lindos. Meu irmão, eu olhava assim, parava e falava, uau! Deus é bom. Deus é bom. Só que sabe qual maneiro? Quando você olha para o seu lado, você consegue achar a assinatura de Deus. Tamanha a importância que você tem para Deus. Tamanha a Bíblia fala que de todas as criações, nós somos assim, a mais sublime, a melhor, a maior criação de Deus. Deus fez aquilo, Ele ia fazendo os animais, falou, legal, bom. Ia fazendo ali, pum, mar, ficou legal. O pôr do sol ficou bom. Mas quando Ele nos fez, Ele olhou e falou assim, cara, uau, esse aqui eu arrebentei. Isso aqui ficou muito bom. Isso aqui ficou muito bom. E às vezes pessoas têm que chegar aqui para te lembrar disso. Para lembrar o quanto você é especial. Para lembrar que você veio de dentro dele. Eu sinto que às vezes pessoas precisam ser lembradas disso. Porque muitas vezes você não consegue alcançar algo e você olha para si e fala, caraca, não dá. Eu não posso, eu não vou. Eu não consigo, olha para mim, meu irmão, sou um lixo. Queridos, você foi formado por Ele, amém? Você tem a assinatura da perfeição dEle, amém? Quando você nasceu, né? Carioca mesmo, né? Vim no Ceará agora eu vejo, nasceu. Meu irmão, você nasceu, meu irmão, com a assinatura dEle, não foi por acaso. Você não veio porque um erro do teu pai ou da tua mãe. Você não veio por um erro.
Ah, mas eu vim natural de estupro, não conheço meu pai, não conheço minha mãe. Queridos, não foi seu pai e sua mãe, você saiu de dentro do próprio Deus. Só Ele tem a capacidade de gerar vida. Só Ele tem a capacidade de gerar vida. E você foi gerado por Ele. Amém? Às vezes a gente ouve algumas coisas, mas, cara, ouça crendo, cara. Isso é a realidade. Se você não crê no Gênesis, você não crê mais nada. Se abrir a Bíblia, criou Deus, meu irmão, o mundo. Se você não passar disso aí, se você olhar assim, meu irmão, não dá. Não dá. E essa é a realidade, e a minha e a sua realidade. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes numa barganha, às vezes eu trabalho com venda, né? E, cara, às vezes você está ali numa negociação, qual a primeira coisa que você vai fazer? Desvalorizar aquilo dali. Desvalorizar um bem. Às vezes, cara, que relógio maneiro. Que relógio maneiro. Pô, maneiro mesmo, cara. Tem 10 conto aqui, irmão. Recebi de Pix agora. Vendi ele. Aí você fala assim, qual é, Thiago? Que isso, pô? Paguei 2.000, pô. Sabe o que acontece? Satanás faz exatamente isso com você todos os dias. Você não vale isso tudo. Você não vale isso tudo. Você é um erro quando nasceu. Então eu vim aqui para quebrar essa mentira da sua vida, amém? Você tem uma voz que vale a pena ouvir, é a voz do Espírito Santo. É a voz de Deus sobre a sua realidade. Amém? Às vezes seu pai e sua mãe podem ter declarado coisas assim, meu irmão, eu não queria você. Você nasceu, você foi um erro. Queridos, você não foi um erro. Foi Deus que te fez e foi Deus que te formou. Amém? Eu sou uma prova viva disso, cara. Eu sou uma prova viva disso. Uma vez minha mãe veio pedir desculpa para mim, eu falei, por quê? Ela falou, Thiago, eu estava para me separar do seu pai. Eu estava para me separar do seu pai, já estava tudo certo. Já estava tudo certo, já estava, meu irmão, é isso aí. Isso estamos falando de muitos anos atrás, eu tenho uma irmã mais velha, e já era uma decisão no coração da minha mãe, até que aconteceu o quê? Descobriu que estava grávida. Ela olhou para mim e falou, cara, por causa dele, eu vou permanecer numa aliança que eu decidi quebrar. E ela falou, Thiago, ela falou comigo chorando, falou, meu filho, me perdoa, porque eu não te queria, ali naquele momento. Imagina nos primeiros meses de gestação, falar assim, caraca, é um problema, é um erro, estou falando da minha vida, da minha história. E ela um dia chorando, falando isso comigo, me perdoa. Eu falei, mãe, não tenho que perdoar. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa que viemos ao mundo por acaso. A realidade é que anos depois, meus pais estavam... eu era adolescente, e eu lembro que minha família estava um caos. Queridos, minha família estava um caos. E isso estava para se acontecer novamente. Essa separação estava para acontecer novamente. Já estava uma decisão no coração deles. Eu lembro que eu ia para a igreja e orava muito pela minha família. Eu orava muito, adolescente, irmãos. Eu orava muito pela minha família. E eu lembro muito que já era uma decisão do coração deles. E o pastor chamou lá na frente e chamou, falou, cara, orar pela família. E eu fui lá na frente e falei, Deus, eu não sei nem por que eu estou aqui. Que eu acho, seriamente, que o melhor que pode acontecer, de repente, é eles se separarem de verdade. Eu acho que vai ser mais feliz para os dois. E quando eu estava declarando essas palavras, veio uma voz no meu coração e falou o seguinte, você vai desistir agora que está tão perto? Aí falei, opa. Aí quando eu levantei assim, eu falei, Deus falou comigo. Ele falou, você vai desistir agora que eu estou tão perto. Queridos, eu acabei de ouvir isso de Deus, ouvi isso da boca do pastor. Ele repetiu a mesma frase. Vou desistir agora. Vai desistir agora que está tão perto. Uau! Deus falou comigo, irmão. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Cheguei empolgadão em casa. Aí eu encontrei minha mãe. Deus vai mudar a vida do meu pai. Falei para ela. Ela olhou para mim, riu da minha cara, falou, mas com semblante triste. Falou, meu filho, eu não tenho mais esperança, eu já orei muito tempo por isso. Aí uau. Eu falei, mas Deus falou que vai fazer isso. Mas queridos, às vezes Deus fala algumas coisas que quando você olha, naturalmente não faz sentido nenhum. Naturalmente você olha pelos olhos naturais e enxerga o quê? Caos.
E você olha, só que, meu irmão, uma coisa eu aprendi. Se Deus falou, irmão, é a realidade que Deus vai estabelecer. Pode não ter acontecido ali no momento, mas essa realidade já aconteceu no coração de Deus. E eu fiquei com aquilo no coração. Sabe o que aconteceu? Semanas depois, meu pai estava numa igreja, rendendo a vida dele para o Senhor. De forma absurda, que a gente olhava um para a cara do outro. Minha mãe ficou a vida toda falando, você vai, não sei o que, vai. Não, ninguém falou nada. Ele foi lá, teve um encontro com Deus, e a vida dele foi totalmente transformada pelo poder de Deus. Amém? Aí uma coisa que foi por acaso, uma coisa que foi um erro, ali na gestação, por 2 vezes, segurou um casamento, porque era um projeto de Deus na terra. Amém? Às vezes é bom contar testemunhos. Eu estava numa conversa que eu tive com ele, entrando em coisas bem profundas. E uma coisa ficou muito pleno no meu coração. Eu acho que eu falei essa frase esses dias não sei se foi para o Estevão, eu falei, não sei se foi para você, ou se foi para um dos outros pastores. Falei, cara, evangelho é sobre relacionamento. Deus nos ama de forma tão... Foi para você de novo. Deus nos ama de forma tão absurda, mas tão absurda, que Ele decidiu se entregar, sair da sua glória, sair do meu irmão, se entregar a sua vida por mim e por você. Deus, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele fez isso por sua causa, pela sua vida. Lá no Éden, nós quebramos o acesso que nós tínhamos com Deus. Adão tinha todo fim de tarde, o que acontecia? Deus vinha falar com ele. Imagina Deus vindo falar com você. Olha isso. Deus vindo falar com você, imagina o bate-papo. Imagina a relação. A maior da criação de Deus está ali. E aí entra o pecado no mundo. E essa relação é o quê? Dilacerada. Deus falou assim, eu não posso ficar longe deles. Eu amo muito eles. Foi eu que fiz eles. Eles fazem parte, eu criei eles. Eles saíram de dentro de mim. Você saiu de dentro de Deus. Vou repetir. Ele falou, se for necessário, então vou lá. Existia um plano perfeito. E Ele se entregou. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é sobre relacionamento, queridos. Sobre um Deus buscando a todo custo a voltar a se relacionar comigo e com você. Voltar a relacionar de forma absurda, de forma íntima. E da primeira vez Ele vinha todo fim de tarde. Depois o que Ele fez? Através de Jesus, através da morte dEle, Ele morreu. E por causa da morte, os nossos pecados foram perdoados. Mas a ressurreição e o Espírito Santo nos trouxe um acesso absurdo a Ele. Agora, Ele não vem no fim da tarde, queridos. Você não precisa clamar de forma absurda, ajoelhar. Você não precisa ficar de jejum 3, 4 dias, irmãos. Não, Ele mora em você. Ele decidiu morar em você. Olha que amor absurdo. Olha a forma absurda que Ele tem por você. Amém? Olha que amor é esse. Amém. Amém. Eu tenho tempo pra caramba ainda. Amém. Vamos lá. Abre a palavra em Gênesis 2:16. Vai ser Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá.
Acho que todo mundo ouviu isso. Amém? Diante desse texto fica uma coisa muito nítida para mim. A liberdade que Deus nos dá nessa relação. O amor, ele só existe com liberdade. Quando Deus fez o homem, ele deu a opção do homem, sabe de quê? De não querer a ele. No Éden, se ali não fosse criado essa árvore, nós seríamos obrigados a caminhar com ele. Nós seríamos obrigados, o homem seria obrigado a permanecer com Deus. Adão seria obrigado ali a estar vivendo todo dia, vindo com Deus. Poderia para ele ser um fardo. Ué. E Deus deu ali, no jardim, falou, você vai ter opção todos os dias. Se você não quiser mais essa realidade que eu tenho de perfeição, essa realidade que eu criei para você, você vai ter a todo momento, a hora que você quiser. Ali, você tem, é igual o botão do BBB que você vai embora. Então, sabe que eu aprendo com isso? Não existe amor sem a liberdade. E ali Deus nos deu, a humanidade, Ele deu para a humanidade essa opção. Eu posso caminhar todos os dias com Ele ou não. E essa opção está até os dias de hoje, queridos. Essa liberdade está até os dias de hoje. Um pai, como a maior criação de Deus, hoje Ele, através de Jesus, através do Filho, Ele nos chama de filho. Inclusive, Ele veio à Terra, a coisa mais linda que existe. É uma relação tão linda que Ele poderia vir como Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus veio, desceu da sua glória e veio. Mas Ele veio como o quê? Como filho. Ele veio como filho. Por que Ele veio como filho? Esses dias eu estava nesse devaneio. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Por que como filho? Sabe por que Ele veio como filho? Porque Ele queria nos ensinar a caminhar como filho. A nos ensinar a ser um filho. Amém? E existe amor maior do que o amor de um pai como um filho? Existe amor maior? Quem é pai aqui? Amém. Jeff, sua filha acordou emburrada, virou a cara para você e te deu um fora. O que acontece? Ela deixa de ser sua filha? Você deixa de amar ela? Seu amor por ela desce 1 centímetro que for? Estevão tem um violão maneiraço. Se Benji pegar seu violão, achar que é um rockstar e quebrar seu violão no chão, bom que ele está dormindo. Não é ideia não. Não, tá dormindo. Você deixa de amar ele. Seu amor desce pelo menos 1 centímetro. Seu filho pode fazer alguma coisa para ele você parar de amar ele? Nada. Nem se quebrar 2. Deixa de amar, não. Amém. Amém. E essa é a realidade que a gente tem. Você não precisa, independente do que você faça, o amor dele está disponível para você. Independente do que você faça, na hora que você faça, você pode virar as costas para ele. O amor dele está disponível para você. Ele não deixa de te amar nem um pouquinho que for. Se um pai natural continua amando o filho, imagina o Deus, que Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor, Ele não criou o amor, Ele é o amor. Amém? Então eu olho o Evangelho como quando eu abro a Bíblia, eu só vejo e me deparo com o amor dEle. Eu olho para Jesus e me deparo com o amor dEle. E uma coisa eu aprendi, que todo pai, ele anseia por ver o filho dele nos caminhos certos. Amém? Amém.
Eu acho que nenhum pai pensa no filho e fala assim, esse aqui vai crescer e vai começar a usar droga, esse aqui vai se prostituir. Eu acho que nenhum pai faz isso, amém? Existe uma realidade que como pai, você vai, como pai natural, você vai fazer o possível para que o seu filho acesse uma realidade, cara, a melhor realidade possível. Amém? Você vai querer, muitas vezes, os pais falam isso, cara, eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Cara, eu quero dar conforto, eu quero dar, nada pode faltar para ele. Sabe? Eu acho que isso que está no coração de um pai. Amém? Júlio, sou pai agora. Amém? E assim como um pai natural, Deus, quando Jesus morreu naquela cruz e ele ressuscitou, ele deixou uma realidade. Ele deixou uma realidade acessível para mim e para você. Existe uma realidade que o pai deixou para os seus filhos. Existe uma realidade para mim e para você. Quando a gente ora agora pela Silvia, quando a gente ora por um doente, a gente fala de uma realidade que Deus quer para os seus filhos. Uma realidade de cura, uma realidade de libertação. Quando eu vejo alguém com ansiedade, queridos, coloque a mão, ora, para que seja manifesta a realidade de Deus, a vontade de Deus. A todo momento Deus quer curar, a todo momento Deus quer amar seus filhos. A cura é manifestação de amor. A libertação é manifestação de amor. Porque com a cura, com a libertação dos medos, da depressão, você começa a acessar uma realidade que Ele tem para você. Ele tem uma realidade de plenitude para você. Amém? A graça é maravilhosa. Porque Ele nos devolve o acesso ao Pai. Mas nos dá a liberdade de caminhar ou não sobre essa realidade. Nos dá a liberdade de caminhar ou não sobre essa liberdade, sobre essa realidade. Está disponível, tá, mas a decisão que Adão tomou lá atrás de continuar na realidade dele, continua até hoje em mim e em você. Amém? Deus nos deu essa realidade disponível. Amém? Sabe o que é liberdade? É a manifestação de amor. É a manifestação de amor. Amém? Eu tenho, até falando sobre testemunhos, né? Só que nem sempre as pessoas pensam que o evangelho, você se converte, começa a se relacionar com Deus, a sua vida vira um mar de rosas. Vira um mar de rosas. A realidade é o seguinte, queridos. O evangelho, ele deixou acessível uma realidade para nós. Ele deixou acessível, ele é pai. Tem muitos que não conhecem, mas você conhece de repente. Você tem acesso a isso. O evangelho não é sobre o que eu quero, o que eu vou fazer. O evangelho é sobre ele. Amém? Começou a ratear. Estou igual um fusquinha. Aí ontem nesse papo com o Mateus, que a gente estava continuando, foi até a inspiração, isso que veio na minha mente. Muitas vezes a gente toca a nossa vida de uma forma comum, porém, Deus ele tem uma nova vida para nós. Acho que aqui é pregado muito sobre isso. Aqui é pregado muito sobre isso. Existe uma vida disponível para a gente viver, amém? Uma vida conquistada ali, né, para a gente viver. Só que isso nos demanda, sabe o quê? Tudo. Eu queria falar sobre 2 encontros aqui que marcaram totalmente a realidade. Abra para mim aí em Marcos 10, 17. Vai ser Marcos 10, 17 a 22. Geralmente a gente lê alguns encontros na Bíblia e nesses encontros há pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, vidas sendo transformadas de uma forma absurda, amém?
A gente está acostumado a ver na Bíblia milagres, prodígios, isso é maravilhoso. Só que teve um encontro que não foi muito bom não, irmãos. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A situação é o seguinte: geralmente os encontros com Jesus são maneiros, né? São maneiros, pô. Você vem ali e vê uma transformação, uma coisa sobrenatural. E uma coisa nesse caminhar que eu aprendi, cara, que o Evangelho te demanda tudo. A gente fala sobre uma nova vida, mas na verdade o Evangelho é sobre morte. É sobre a morte do seu eu, é sobre a morte do teu passado. É sobre a morte daquilo que você tinha planejado, porque a realidade que você planejou para você é muito menor do que a realidade que Deus tem para você. O jovem rico chegou ali diante de Jesus, falou: quero seguir, vamos lá. Estufou o peito e falou: cara, isso tudo eu tenho feito. Isso eu tenho feito, ficou animado. Porra. Só que é o seguinte, irmãos, uma vida de performance, uma vida que ele estava ali, estava achando que estava bem, estava arrasando. Jesus conhecia o coração dele, sabia o que era importante para ele, sabia muito bem o que era importante para ele. Jesus falou: beleza, vá e dê tudo aquilo que você tem aos pobres e siga-me. E nos dias de hoje eu vejo algo que entristece meu coração. Porque, Estevão, existe uma realidade que Deus preparou para a gente. Existe uma realidade que um filho preparou para o pai, que o pai preparou para o filho. Aí eu pergunto: existe a liberdade de você escolher ou não caminhar por esse caminho, amém? E aí eu te pergunto: faz sentido ou não? Faz sentido você caminhar sobre a realidade de Jesus ou não? Que Deus tem para você, faz sentido ou não? Amém. Faz algum sentido você não caminhar sobre essa realidade? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que falou assim: eu tenho uma realidade para você. Eu tenho planos para você. Faz sentido ou não faz? Isso mexe comigo. Porque eu tinha 18 a 20 anos, mais ou menos isso não. Lembra do meu pai que se converteu, da minha mãe que se converteu? Do meu pai que se converteu? Minha família foi restaurada? Beleza, Deus fez uma obra tão linda, tão linda, tão linda, que chegou um momento, Deus falou assim, Ele deu um direcionamento, falou: eu tenho uma terra nova para vocês, e deu um direcionamento para minha família morar em Florianópolis. Com 20 anos, mais ou menos 20 anos, minha família decidiu para Floripa, e eu junto, amarradão, vamos embora. Até que Deus chegou para mim e falou: fica, o que eu tenho para os seus pais é diferente do que eu tenho para você. A restauração foi tão braba lá em casa, que quando eles foram em Florianópolis, uma igreja abriu na casa deles. Aquilo que estava destruído, aos olhos dos homens, foi restaurado por Deus. A ponto de virar vida, de transbordar vida, amém? Amém. Só que eu fiquei 20 anos, 20 aninhos. Olhei assim, meu irmão, toda hora que eu pensava nisso, porque demorou um ano até isso acontecer, eu pensava, vinha no meu coração assim, eu falei: cara, como é que vai ser bancar, como é que vai ser isso?
vinha isso no meu coração, vinha um louco, do nada, falava assim comigo: eu sou teu sustento. Deus está mandando falar para você: eu sou teu sustento. Uau, amém, vamos embora. Depois acontecia de novo, porque a gente pensa que a vontade de Deus para a gente, que caminhar com Deus às vezes é um mar de rosas, mas não. Caminhar com Ele às vezes vai gerar desconforto, porque às vezes amar é desconfortável, amém? Às vezes o que você não pode, às vezes você não enxerga aquilo que Deus tem no momento para você. Você se prende naquele atual circunstância. Só que aquilo que Deus preparou para você é muito além daquilo que você consegue enxergar agora. Se Ele falou faz, faz, irmãos. Se tem uma voz que vale a pena corresponder, é a voz de Deus para a sua vida. Porque diante daquilo que você planejou e daquilo que Deus planejou, eu acho que o que Deus planejou para você é melhor, amém? E quando Deus planeja algo, Ele tem uma realidade para você. E nem sempre a realidade é sobre satisfazer o seu eu, satisfazer a sua vontade, sobre o seu conforto. Por isso que você vê uns doidos saindo dos Estados Unidos, que é o sonho americano, para vir para o Brasil, para viver o que? A vontade dele. Começa a queimar algo. Amém? Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Amém? Tem uns que vão abrir mão de relacionamentos que não estão diante da vontade de Deus. Tem outros que vão abrir mão de carreiras. Porque o que Deus tem é uma novidade de vida para a pessoa. É uma realidade ao qual Ele quer conduzir através do Espírito Santo, amém? E isso é sobre decisão, desde o Éden é sobre uma decisão. Adão decidiu errar, hoje você pode decidir permanecer, você pode decidir a viver uma vida segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, amém? Existe essa decisão diante de mim, de você a todo momento. Existe uma realidade que o próprio Deus quer que você viva, que o Pai separou para o Filho. Amém? Existe uma realidade para você. Você não foi feito sem propósito. Deus, lembra que eu falei? Que nada que Deus faz é sem propósito. Então se você está aqui, está ouvindo essa palavra, existe um motivo para isso estar acontecendo. Amém? E assim, Deus às vezes vai te levar por caminhos que é desconfortáveis. É sobre morrer sobre o eu. Ali o que era importante para o jovem rico? Estava cheio de dinheiro, Deus sabia disso. Jesus conhecia o coração dele. Vai, larga tudo e me segue. Muitas vezes nós estamos carregando muitas coisas que Deus está mandando a gente liberar. Mas precisamos caminhar com Ele. Ele tem um destino para a gente, Ele tem um caminho para a gente. Só que nesse meio do caminho Jesus vai falar, isso aqui já não vai mais. Isso não cabe na realidade que eu tenho para você. Isso não cabe naquilo que eu planejei para a tua vida. Vai e abandona essa realidade, isso não é a minha vontade para você. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela, por mais que no momento possa ser desconfortável, ela vai te levar para uma relação plena, vai te levar para uma realidade de plenitude. Existe a salvação, você pode ser salvo, ser salvo, você precisa crer nele, amém? Só em você crer nele, você é salvo. Mas Deus tem uma vida plena para mim e para você. Ele tem planos para mim e para você, amém? Amém? Estou rouco. Eu me lembro, Estevão, tem até um camarada meu das antigas, aqui, ele passou um pouquinho por esse processo. Eu fui assaltado umas 5 vezes. Às vezes, meus pais morando em Florianópolis, irmão, que isso, não tem nada em Floripa, brother. Melhor IDH, um dos melhores IDH do Brasil, não tem nada, né? Não sabe. Quando eu conto as histórias do Rio lá para os Uber, eles ficam horrorizados, queridos. Eu era assaltado, aí acontecia isso, fui assaltado 5 vezes, queridos. 5 vezes. Eu tomei eu tomei soco na cara no ônibus, irmãos. Caraca, juro pra vocês, cara. Toda vez que eu era assaltado, eu falava assim, cara, eu vou pra Floripa. Não é possível. Deus vinha e falava comigo. A galera, na verdade, eu falava, não, tô aqui, Deus mandou, pô. Aí, pô, acontece a primeira, a segunda, a terceira, você fala assim, pô, não é possível, irmão. Não é possível, irmão. Cara, mas sabe qual é a realidade? Até Satanás sabe daquilo que Deus tem para você, irmão. E ele tenta impedir essa realidade. É sério. É sério. Quando você começa a corresponder à voz do Espírito Santo, podem haver resistências. Amém? E às vezes a palavra de Deus é permaneça, pô. Permaneça.
Juro para vocês, irmãos, 2 casais foram assaltar um ônibus, me deram um soco na cara, uma mulher me deu um soco na cara, irmão. Aí eu falei assim, caraca, não é possível, eu voltando da igreja, irmãos. Eu voltando da igreja, fui deixar a Jaque em casa, eu tomei um soco na cara, eu falei, meu Deus, e ela cismou comigo. Ela chamou os caras, falou assim, meu irmão, ele tá mandado. E eu com essa cara de bobo de caramba. Ele tá mandado, meu irmão. Eu falei, os caras armados, falou, mano, o cara veio, vambora, e mandou ela descer, irmão. Porque ele não tem autoridade sobre a minha vida. Não tem autoridade sobre a minha vida. E ali eu lembro que eu fui, cara, ali foi uma das últimas vezes que aconteceu, né? Se eu for contar essa história aqui, vocês vão rir demais. Mas, meu irmão, eu falava com Deus e aquilo doía dentro de mim. Aquilo doía muito dentro de mim. Porque todo mundo falava assim, você é burro. Você é maluco. O que você está fazendo aqui no Rio, irmão? Falam isso para você, não? Ele falou, o que você ainda está fazendo aqui, irmão? Você está o quê? Distribuindo celular para bandido? Olha isso. E chegavam na minha cara e falavam, meu irmão, o que você está fazendo aqui, irmão? A galera da igreja foi falar, meu irmão, seus pais moram em Florianópolis, tem uma igreja lá, irmão, vai para lá, irmão. Só que Deus mandou ficar, queridos. Deus mandou ficar. Vale muito mais o que Deus fala, a direção de Deus sobre a sua vida do que a dos homens. Podem até achar você maluco, e me achavam maluco, até eu me achava maluco, irmãos. Eu falo, cara, o que eu estou fazendo aqui, queridos? Mas sabe o que acontece? Deus tem um projeto perfeito. Teve uns percalços? Teve. Casei, meus irmãos, com uma menina maravilhosa, com a mulher de Deus na minha vida, cara. Deus foi me fazendo experimentar coisas fascinantes. Eu morava sozinho, irmãos. Se eu for contar um pouquinho das histórias, meu irmão, Deus me fez experimentar. Sabe quando não tem mais nada o que fazer? Tinha milagre atrás de milagre. Cara, é isso. Eu comecei a experimentar. Chegou um tempo da gente começar a experimentar. O evangelho não é sobre teoria. A real, Deus está nem aí para a sua teologia. Ele quer uma relação contigo. Ele quer uma relação contigo. Ele quer ouvidos escutando Ele. Ouvidos abertos a Ele. Aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém. Amém. Doideira, irmãos. Doideira. E tem outra. E um encontro com Deus, irmão. Abre para mim. Em Filipenses 3, versículo 4. A realidade, irmãos, que muitas vezes nós carregamos muitas coisas. Reputação. Nós carregamos reputação. Às vezes a gente não sai de um lugar, de um emprego, porque a gente está ali, ó, em uma posição. A gente carrega coisas que o Espírito Santo já mandou a gente entregar. Um dia nessa doideira, irmão, juro para você, era novo, 20 anos, loucura, eu estava namorando com ela. Cheguei para o pastor e ouvi nitidamente Deus falar comigo. Entrega o seu Isaac. Opa! Aí eu fiquei analisando minha vida, não tem nada, 20 anos? Eu falei, irmão, não tenho filho. Não tenho bem. Eu falei, cara, o que tem na minha vida de precioso? Eu falei, ela. Cheguei para o pastor maluco, um pastor lá, eu falei, pastor, deu ruim. Eu falei, o quê? Meu irmão, Deus falou que é meu Isaac, pô. Eu vou ter que terminar meu relacionamento. Vou terminar. Ele falou, tá maluco, irmão? Falou isso não. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que ele não falou isso. Eu falei, amém, vou ver, vou confirmar isso. Fui confirmar. Sabe o que Deus queria de mim? Naquela época, sabe uma das coisas que eu achava preciosa na minha vida? Aquilo que eu fazia para Deus. Aquilo que eu fazia para Deus. Eu estava na igreja, trabalhava, fazia muita coisa lá dentro. Na época, líder de célula, não sei o que, isso, aquilo, um monte de coisa. Eu achava aquilo o máximo, eu amava aquilo. Eu amava, eu fazia aquilo. Meu irmão, aquilo estava sempre ali e tal, e é legal. Eu falei, cara, aquilo... E achava aquilo mais precioso. E Deus me pediu isso, irmãos. E eu fui entender logo depois. Eu falei, uau. Eu falei, não, é isso, é isso. Puf. E a decisão que eu tive ali me levou a passos que eu olho assim. Eu falo para alguns assim, aqui. Para alguns já ouviram eu falar isso. Pega um quebra-cabeça que você não sabe qual é a imagem. Joga. Sabe como é que sabe como é que é o propósito de Deus na sua vida? Quando você vai montando. Porque, essa peça, não, essa aqui. Você só vai entender os propósitos de Deus na sua vida, irmãos, quando esse quebra-cabeça já está quase todo pronto.
você vai olhar e vai falar, uau, uau. Cara, pode ser que algumas peças não estejam se encaixando na tua vida hoje. Pode ser que algumas resistências podem estar na sua vida hoje, queridos. Mas eu quero dizer, Ele está conduzindo você a encaixar essas peças. A sua vida é dele. A sua vida pertence a Ele, amém? Quantos creem nisso? Amém? A gente está diante de alguns jovens, queridos, que Deus nos deu a visão e coloca no nosso coração, que a gente vai alcançar muitos aqui. A gente vai alcançar, assim, pessoas que outras igrejas não alcançariam. Eu não estou falando sobre igreja, porque igreja não são as quatro paredes, tá? Não sei falar isso para você, mas isso aqui, a igreja são as pessoas. E Deus está colocando pessoas aqui apaixonadas por Ele. Apaixonadas por Ele, que estão entendendo isso, que estão entendendo que ser conduzidas e caminhando sobre aquilo que o Espírito Santo está chamando, amém? Amém. Fala ali, porque eu falo muito. Embora... É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Isso é Paulo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém? 2 encontros. Um estava cheio de si, que quando Jesus falou, vai e entrega, que tinha uma construção de vida, construção de patrimônio, chegou diante de Jesus e teve um dos encontros mais frustrados que eu vejo na Bíblia. Vai, Jesus falou, vai, entrega tudo que tens e me segue. Sabe o que aconteceu? Virou triste. Aí eu estou diante de Paulo, irmãos. Pensa, antigamente tinha aquele termo sangue azul. Era Paulo, irmãos. Criado assim, aos pés de filósofos, fariseu dos fariseus, hebreus, meu irmão, ele tinha sangue azul, ele tinha nascido no lugar certo, o cara foi instruído de maneira absurda. Era como se ele fosse assumir, sei lá, hoje em dia o STF, irmão, sem indicação política, por mérito. Então o cara olhava para a vida dele e falou assim, eu tenho um futuro brilhante, eu fui criado no melhor lugar, eu tenho tudo aquilo que eu preciso e muito além. Sabe o que ele chegou diante de Cristo? Ele falou, vejo isso como tudo trapo de imundícia. O que todos veem que é positivo, para mim não faz mais sentido, porque eu encontrei a Ele, eu encontrei o Cristo. Não faz sentido eu viver a vida que eu estava vivendo, não faz sentido eu continuar na mesma caminhada, não faz sentido eu viver do jeito que eu estava. Eu encontrei Ele. Eu encontrei o Cristo, eu encontrei o próprio Deus. Não faz sentido. A minha vida agora não faz mais. Como é que eu caminho como eu caminhava antes? Não dá. Não dá. Aleluia. Não dá, irmãos. Não dá a gente tratar o Evangelho como algo comum. Evangelho, cara, caminhar com Deus é sobre aquilo que você fala, é sobre aquilo que você faz, é sobre o que você caminha, onde você entra, tudo, é sobre tudo. Ele disponibilizou para nós uma vida plena, queridos. E o cara que perseguia cristãos por aquilo que ele era, irmão, falou, uau, eu vou
juntar aqueles malucos, porque não faz sentido nenhum, querido. Conforto, eu preciso casa, eu preciso carro, eu preciso isso, eu preciso aquilo, querido. Tudo que você precisa, você já tem neles, irmãos. Não faz sentido algum, é sobre transbordo, queridos, é sobre transbordo. E ele começou a usar tudo que ele tinha, queridos, e colocar a vida dele à prova por causa de quem? Por causa de Cristo. Uau! Queridos, eu e você não somos comuns. Sabe o que habita em você? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Temos dois caminhos. A liberdade que Deus deu lá a Adão está até hoje. Nós podemos escrever a nossa própria história e caminhar sobre aquilo que a gente já construiu. Ou a gente pode caminhar sobre aquilo que o Espírito Santo tem para nós. A realidade que Ele tem para nós. Amém? Amém. Queria convidar vocês a ficar de pé, queridos. Última palavra. Abre aí para mim João 6. João 6, versículo 68. Pode ir, desenrola aí. Eu tenho miopia, queridos. Estou forçando muito para ler aquilo dali. Vou precisar que vocês leiam aquilo. Não, mas eu vou precisar que vocês leiam isso aí, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. 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 Vamos lá. Então, Simão... Vocês têm que falar também, irmão. Eu estou com miopia, não consigo enxergar isso aí não, cara. Vamos lá. Puxa aí, Tevão. Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, Jesus tinha dado uma palavra dura e vários discípulos meteram o pé ali na hora. Falou, não dá para andar com ele não. É muito duro, pô. Nossa vida estava boa, pô. Nossa vida estava muito legal, pô. O que ele está falando é muita doideira. Muita doideira. Jesus chegou para os discípulos e falou, por que vocês não foram? Por que vocês não foram? O que vocês estão fazendo aqui ainda? Ele mete uma dessa. Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Amém. Queridos, enquanto a galera toca aí, existe uma liberdade que está diante de nós. Como eu falei, vocês não são comuns, nós não somos comuns, queridos. Nós não somos comuns. Em mim e você habita o próprio Deus através do Espírito Santo. Jesus, ele declarava a cura de longe, pessoas eram curadas. Jesus via cegos e cegos voltavam a ver. Ele via surdos e surdos voltavam a escutar. Sabe? Ele tinha encontros com a samaritana e com uma palavra de conhecimento e um amor, ele transformava vidas. Mas sabe qual é a situação de hoje? Tudo que era para Jesus fazer, ele já fez, irmãos. Naquela cruz, ele levou sobre si tudo aquilo que nos incapacitava de nos relacionar com o Pai e de caminhar de forma plena, que foram os nossos pecados. E ele morreu com isso, com os nossos erros, com os nossos pecados. Mas ele ressuscitou e a graça, ela é capacitadora para um caminhar de plenitude. Amém? Eu sinto que hoje é a noite de decisão. No meu coração, sinto isso muito claro. Que hoje é noite de decisão, sabe? Às vezes a gente acha que é um domingo comum, mas a real é que a gente fala, vem com expectativa, mas na real às vezes ele preparou alguns dias para que venhamos decidir.
queria que enquanto o louvor tocasse, existem dois tipos de decisões, dois caminhos a se percorrer. Um caminho de justiça própria, daquilo que você pode, daquilo que você tem, e aquilo que o Espírito Santo tem para você. O jovem rico tinha muita coisa que ele não queria deixar para trás. De repente a gente nem sabe aquilo que a gente tem, os pesos que a gente carrega, que o Espírito Santo de Deus já mandou a gente liberar. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus vai falar para alguns aqui coisas que tem que deixar para trás. Sinto claramente isso. Enquanto o louvor estiver falando, é teu momento com Deus. Amém? Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz em mim me encontrou. E agora eu posso te ver. Essa noite para mudar destinos aqui. Eu convido você a botar um mão no seu coração nessa noite. O que Deus nos chamou foi para tomar uma cidade, para manifestar quem somos nele. Deus tem propósitos claros para pessoas aqui. Deus, ele não é um Deus que invade, ele faz convites.
E Ele te dá uma liberdade de decisão. Eu sinto que alguns convites de Deus é para deixar de ser o jovem rico e passar a ser um Paulo. Deus está convidando algumas pessoas aqui para algo mais profundo. Sinto que Deus está convidando algumas pessoas aqui para algo mais profundo. Você tem total liberdade de decisão de Deus. Você tem total liberdade de decisão. Mas quando você diz sim, Deus vai falar. Deus fala: eu vou arrumar tudo. Sinto Deus falando para algumas pessoas: eu vou arrumar tudo. Você foi feito com propósito. Aleluia. Aleluia. Existe uma realidade ao qual Deus separou para você. E a forma de você acessar essa realidade é se rendendo a Ele, falando: sim, eu quero, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo. Seja o que for para deixar de lado, eu deixarei, mas eu quero essa realidade na minha vida. Aleluia, aleluia. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde seu valor. Pois uma vez que coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Deus está chamando loucos nessa geração. Deus está chamando loucos nessa geração, Thiago. Eu queria fazer um convite para você que falou: Senhor, eu decido por Ti. Eu quero viver tudo aquilo que você tem para mim. Vou chamar os pastores aqui, a gente vai orar por esses loucos. Deus está trazendo mudanças e capacitando pessoas. Meu convite é para quem falou: Espírito Santo, eu quero. Assim como Paulo, eu quero. Se tem alguém aqui nessa condição,
E eu espero realmente, do jeito que a gente está, que tenha, no nível que a gente está, que a gente tenha, que você venha dar um passo aqui à frente. Esquece tudo, esquece tudo. Eu queria chamar os pastores aqui. Para aquilo que Deus preparou para essa igreja e para esse tempo, tem que ser muito louco. Deus não quer metade de você, Deus quer tudo de você. Ele entregou tudo que Ele tinha e pessoas vão entregar aqui em amor a Ele. Paulo falou assim: não faz sentido eu viver uma vida que não seja a sua vida em mim. Não faz sentido ter destino, um destino diferente do que o seu para mim. Dá um passo para frente aqui, dá um passo para frente. É noite de mudança. É noite de mudança. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Você ministrando, só tenho você ministrando. Você é líder deles. palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho Ora pelo você.
Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo.
Ainda tem coisa acontecendo. Eu, por exemplo, essa semana, Pedrão, tive uma notícia que eu vou ter que ir além daquilo que eu posso, daquilo que eu vou, daquilo que está na minha capacidade. Sabia? Irmão, encarar mais uma coisa boa, cara. As coisas de Deus são sempre boas, perfeitas e agradáveis. Amém? 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 Quê? Amém, queridos. Agradecer a Deus. Essa semana eu descobri que, falando sobre nascimento, né? Que eu vou encarar uma que eu ainda não estou sobre estrutura. Vou ser pai. Ele é bom, não é? Amém. Amém, querido. Amém, querido. Várias coisas novas. Tem uma semana abençoada, queridos, manifestando quem vocês são, cara. Quem vocês são, experimentando do destino que Deus separou para vocês, amém? Amém. Quem tu és, eu sou amado por ti.